minha gente, continuando nossa aula sobre ciclos da água, certo? Sobre ciclos biogeoquímicos. Na aula passada nós falamos sobre o ciclo da água, não foi isso? Então hoje a gente vai falar sobre outro ciclo que também é importante. Só para relembrar, né, os ciclos biogeoquímicos eles servem para a manutenção das matérias, né, das estruturas, para que eu possa, assim, utilizar melhor. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo do carbono, tá? O carbono que ele é tão importante, então, que a gente possa entender, né, o máximo e para que serve esse ciclo do carbono e qual é a sua importância, né? Por exemplo, o carbono ele é muito importante para a fotossíntese, né? Como a gente já viu em outras aulas, a fotossíntese ela é uma estrutura, é um fenômeno, né, importante para a manutenção da vida dos seres vivos. Então, muitos seres vivos, eles ocasionam, né, eles são modificados e eles precisam desse tipo de alimentação, que é o caso das plantas. Então, as plantas, eles apresentam um nível alto, né, e eles precisam dessa fotossíntese para eles poderem se alimentar. Como é que acontece, né, essa transformação da molécula de gás carbônico para que a planta, assim, ela possa ter essa questão do carbono que é tão importante para ela, né? Porque ela pega o carbono e libera o oxigênio. Eu tenho aqui no slide alguns fenômenos químicos. Isso são reações químicas, certo? O que é uma reação química ou uma equação da fotossíntese? É a escrita de como acontece o processo químico no ambiente. Primeiro aqui a gente vai olhar a planta, tá certo? Eu vou mostrar o que cada elemento dessa equação química ela representa. Eu tenho aqui, né, o CO2, que é o gás carbônico, tá? Eu tenho aqui a molécula da água, que é o H2O. Eu tenho aqui a glicose, que é produzida através dessa união. E eu tenho aqui o oxigênio, que é liberado, tá? Antes, a gente tem uma setinha. Essa seta, ela indica que a equação está passando por uma transformação. Está acontecendo aí uma reação, tá? Então, quando eu digo está acontecendo uma reação química, então eu coloco essa seta para indicar, certo? A união de elementos de substâncias químicas para formar uma nova atribuição. Então, eu tenho aqui, ó, aqui fica mais detalhado para a gente ver, vamos prestar atenção. Eu tenho o CO2, que é o gás carbônico ou molécula, né, de dióxido de carbono. Como é que acontece esse dióxido de carbono na natureza? O carbono na natureza, ele é eliminado através da respiração. Quando nós inspiramos, nós trazemos para dentro do nosso corpo o oxigênio. Quando nós expiramos, nós colocamos para fora o gás carbônico. De onde vem o gás carbônico do meu corpo? De toda a atividade metabólica. Então, todas as vezes que eu faço respiração, todas as vezes que eu faço a respiração, como eu já falei, todas as vezes que eu faço digestão, todas as vezes que meu organismo, os batimentos do meu coração, todas as vezes que minhas células, que meu organismo está funcionando dentro do meu corpo, então ele produz, assim, o gás carbônico. Só que esse gás carbônico, para mim, ele não é benéfico, certo? Então ele precisa ser retirado. O que é benéfico para mim é o gás oxigênio. Então, por conta da minha respiração, eu coloco para dentro o oxigênio e todo o gás carbônico que foi realizado das atividades metabólicas do meu corpo, ele é colocado para fora, tá? Outros locais também que apresentam gás carbônico, por exemplo, é a queima, tá? Dos produtos químicos, como é o caso dos resíduos dos combustíveis fósseis, como o caso da gasolina e etc, tá bom? Então, a gente tem aqui o gás carbônico que é produzido das atividades metabólicas dos seres vivos e também da queima dos produtos como do petróleo, por exemplo, tá certo? Quase não falei, não foi, pessoal? A questão dos combustíveis fósseis, então ele produz o gás carbônico. Então, como é que a planta faz? A planta vai lá, né? O gás carbônico vai até a folha da planta e a planta, no processo de fotossíntese, ela captura a água. Então, vai se juntar na planta, lá na folha, o gás carbônico mais a água. Isso aqui vai acontecer o processo de fotossíntese. Aí, o que vai acontecer? Para a planta, ela vai produzir a glicose, certo?
que é o processo, que é a fonte de alimentação para essa planta, vai ter água, porque ainda tinha do processo, e vai eliminar oxigênio para a gente respirar. Então, o carbono, ele é de extrema importância para o ser vivo, porque é através dele que o oxigênio é liberado pelas plantas e pelas algas. Lembrando que 80% do oxigênio que nós respiramos, ele é produzido pelas algas marinhas. Por quê? As plantas, ela produz oxigênio em grande quantidade, mas boa parte do que ela produz, ela utiliza, porque a planta também respira. Então, durante o dia, a planta faz a fotossíntese e à noite a planta faz o processo de respiração dela, tá bom? Vamos lá. Passando aqui, o carbono também ele é responsável pelo efeito estufa, tá? O que acontece, né, na temperatura do nosso planeta? O efeito estufa, que muita gente acha que é ruim, mas na verdade não. É uma estufa natural que o nosso planeta tem, que ele mantém uma temperatura constante. Eu não estou falando dessa temperatura que nós temos, que às vezes está 30, 40 graus. Eu estou falando da temperatura média geral do planeta. Se eu pegar o meu planeta inteiro e fazer uma estrutura para saber quanto, mais ou menos, ele tem, então eu vou ter aí um fragmento de 17 graus Celsius. Quando o efeito estufa não existe, então a temperatura do meu planeta cai. Qual é a consequência disso? Porque está aumentando tanto a temperatura do planeta, já que a senhora falou que é algo tão bom o efeito estufa. Ele vem perdendo, né, e ele vem se transformando por conta das ações humanas. Vamos observar aqui nesse desenho, a gente tem aqui a camada de ozônio, tá? E essa camada de ozônio, ela serve como repelente para os raios ultravioletas, tá? Só que o que acontece? Por conta do aumento exorbitante da poluição, essa camada de ozônio agora, ela não faz mais a função como deveria. Então, o efeito estufa, ele não consegue mais conter a temperatura do planeta. Então, faz com que a temperatura do planeta aumente e aconteça, assim, vários fenômenos drásticos que podem vir a causar problemas para o meio ambiente, tá certo? A gente tem aqui, né, o ciclo do carbono, como eu já expliquei para vocês. Ele é importante porque ele é absorvido no processo de fotossíntese. Após esse processo de fotossíntese acontecer, então esse carbono, né, como é que ele é liberado? Como eu já falei para vocês, através da respiração celular, da decomposição de seres vivos e da combustão. Eu vou mostrar aqui no desenho como é que vai ficar. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Aqui é o ciclo do carbono e eu vou explicar etapa por etapa, tá? Aconteceu a morte de um ser vivo, né? E por conta dessa morte, a matéria orgânica é formada. Então, a matéria orgânica que é formada, né? Ela apresenta a questão do gás carbônico. Então, quando acontece a decomposição da matéria orgânica, acontece também que ele é liberado em forma de gás carbônico, tá? Esse gás carbônico, ele vai para a atmosfera. Além desse processo da decomposição, ele vem de quê? Das ações e da respiração humana. Lembra que eu falei que eu coloco para fora o gás carbônico e coloco para dentro o oxigênio? Então, da minha respiração também, tanto de plantas como de animais, é gerado também o gás carbônico. E também por conta da queima dos combustíveis fósseis, que eu acabei de falar para vocês. Então, o gás carbônico ele é emitido pelos escapamentos dos carros, pelas indústrias, tá certo? Então, uma grande indústria, ela utiliza algum produto para queima de algum material e, na maioria das vezes, são combustíveis fósseis, que são a base de petróleo. Quando eu falar para vocês de combustíveis fósseis, eu estou falando da base do petróleo. Então, o petróleo é a base para esse combustível fóssil, tá? Uma vez que esse produto ele está lançado na atmosfera, o que acontece? A atmosfera ela é desgastada. É por isso que a ação das plantas é tão importante. O que é que a planta faz? A planta recolhe todo o gás carbônico. Então, vamos imaginar que uma planta ela consegue tirar 1 tonelada de gás carbônico do meio ambiente. Ela produz 1 tonelada de oxigênio, professora? Sim, porém ela usa uma grande quantidade desse para a respiração dela, porque a planta também é um ser vivo e ela precisa de respirar. Então, ela não produz
apenas o oxigênio, né? A fotossíntese serve para ela fazer o oxigênio, que é necessário para a sobrevivência dela, e também a alimentação, que é a glicose, tá certo? Então, ó, por causa desses ciclos dos carbonos, né, que acontece através de processo natural também. Não é apenas por conta da respiração do ser humano e muito menos por conta das atividades industriais, né? Esses daí são processos, o natural é a respiração, sim, mas o outro não é natural, que é o desgaste, né? Mas existem processos naturais, como é a queima natural, por exemplo. A gente estudou, e vocês também viram em outras disciplinas, como geografia, e nós vimos em ciências, a questão dos biomas. E nos biomas, né, nós temos a questão do cerrado, né? E alguns biomas, como o cerrado, em alguns períodos do ano, principalmente em períodos de seca, eles fazem o processo de queimadas, que é algo natural. Então, dessas queimadas, que é uma ação natural, certo? Então, também acontece o processo de levada do carbono para que as plantas realizem o processo de fotossíntese, tá? Lembrando que as queimadas causadas pelo homem, né, as antrópicas, também é ocasionada e também gera a questão do gás carbônico, tá? Porque ele está queimando aí matéria viva, que é a matéria orgânica. Uma vez que ele queima a matéria orgânica, então ele transforma também em carbono, tá? A erupção de um vulcão, ela também elimina gás carbônico. A gente tem outros gases, né, que são eliminados. O metano, o sulfúrico, entre outros, mas a questão dos gases relacionados também é o gás carbônico, que também é eliminado, né, também é liberado no processo de erupção do vulcão. Outra coisa também é a autorregulação. O próprio planeta, às vezes, pela necessidade, né, algumas atividades menores, eles acabam pegando e capturando esse processo que nós estamos falando de autorregulação do planeta, tá? Então, o ciclo, ele não é apenas da atividade de matéria orgânica ou das atividades industriais, mas ele também é de processos naturais que acontecem gradativamente na natureza, como é o caso da respiração, tá bom? Então, as ações antrópicas, né? Então, como é que aconteceu tudo isso? Como é que esse gás carbônico, ele aumentou em tal proporção para que as coisas ficassem dessa forma, né? As coisas vieram a acontecer pela ação antropológica. Quando eu falar de ações antropológicas, eu estou falando das ações humanas. Nós, humanos, somos os responsáveis por fazer todas essas modificações ruins para o meio ambiente, tá? Porque o que ocasiona, né? Como foi que aconteceu tudo? Há muitos anos atrás, né, eu acho que vocês já devem ter visto isso em história, aconteceu o desenvolvimento de máquinas para as indústrias. Então, as indústrias que antigamente ela trabalhava unicamente com a ação humana, ela começou então a ter máquinas, tá certo? Essas máquinas que foram se inovando, elas utilizavam combustíveis para poder pegar. Se fosse o carvão, fosse gasolina, fosse outro material. Com isso, né, por conta da Revolução Industrial, do aumento gradativo das indústrias em todo o mundo, aumentou gradativamente, certo? Esse processo de poluição. Então, aumentou a incidência de gás carbônico. Uma vez que aumentou a incidência de gás carbônico, a gente começou a ter problemas, né? Então, por quê? Porque ocasionou a queima de combustíveis fósseis, que são aqueles, né, combustíveis que, quando eles são queimados, eles liberam gás carbônico. E eles são queimados através de quê? O corpo humano, tá? No caso de por exemplo, quando a gente faz uma cremação, então também é levado gás carbônico, ou das atividades industriais. Com isso, o que acontece? O ritmo das indústrias ele é muito acelerado. E muitas vezes nas cidades onde tem indústrias, a incidência de árvores é muito menor. Então, não ocasiona, ela não consegue fazer a fotossíntese e a concentração de gás carbônico aumenta ainda mais. Uma vez que o gás carbônico aumenta, a incidência de calor é muito maior do que o natural. Então, isso vai sendo um ritmo muito mais rápido e o efeito estufa ele não consegue conter a temperatura do planeta, como eu já tinha falado antes. Então, ocasiona nesse boom tão grande, fazendo com que todos os processos que acontecem aqui, faça com que tudo isso
isso venha se deteriorando e causando danos para o meio ambiente. Tá? Com tudo isso que eu falei, não tendo mais como proteger a temperatura do planeta, acontece então um fenômeno que nós chamamos de aquecimento global, tá? Então, o que é isso, aquecimento global? É quando a temperatura do planeta aumenta gradativamente e o efeito estufa, ele não consegue conter a temperatura. O ideal é que o efeito estufa ele consiga conter a temperatura em até 17 graus aproximadamente. Estou falando do geral, tá? Não por clima de cidade, de estado e etc. Mas, por conta desse aquecimento global, que o gás carbônico, pela atividade das queimas, as ações do ser humano, que é as ações antropológicas, ele vem aumentando a temperatura do planeta. Então, o nosso planeta ele está se tornando cada vez mais quente por conta dessa situação. Então, a cada ano, desde que iniciou, tá certo, a Revolução Industrial, acontece que a temperatura do planeta ela vai se elevando de 2 em 2 graus. E aí, vem ocasionando esse processo de que o nosso planeta está ficando mais quente. Então, áreas desmatadas ajudam nesse processo. E nós estamos ocasionando, assim, várias situações difíceis para que a gente possa sobreviver nesse ambiente. Tá? Então, o aquecimento global, ele muda drasticamente a temperatura do planeta, porque o ciclo não acontece normalmente. Então, se a gente prestar atenção hoje, a gente não tem o que a gente conhece como estações do ano exatas, né? A gente tinha as estações bem definidas, hoje a gente não consegue mais. Justamente porque os padrões de chuva, as mudanças drásticas acontecem. Então, às vezes, está um super sol e, de repente, começa a chover. Essas mudanças de temperatura, elas vêm ocasionando, elas vêm acontecendo por conta dessas modificações que o planeta vem sofrendo através da ação do aquecimento global e por causa também das minhas ações, tá? Outra questão também é a redução da atividade agrícola. Então, ambientes que têm uma característica de seca aumenta ainda mais. Então, tem regiões, por exemplo, que ficam bem mais secas do que outras. Por quê? Lembra do ciclo da água? A água chama água. Então, como o planeta está muito quente, ele faz muito processo de evaporação. E aí não consegue conter e voltar ao ciclo da água, porque não tem água em quantidade suficiente. E aí faz com que o nosso planeta ele perca toda a ação, né, que é existente, e aí acontece a redução da atividade agrícola. Uma vez que essa atividade agrícola ela diminui, produtos básicos da nossa cozinha, como arroz, feijão, podem faltar. Então, isso também é uma consequência do aquecimento global, tá? E dessas ações que nós estamos fazendo. Outra coisa que vem acontecendo por causa do aumento da temperatura do planeta é também a consequência do aumento dos oceanos. Por quê? Degelo, tá? Uma vez que o meu planeta ele vem aumentando, ele vai buscando assim ele vai se degradando, né, por causa da temperatura, o gelo vai derretendo e aí ocasiona o aumento, certo, dos oceanos. Existem praias, né, por exemplo, que os oceanos eles já estão chegando mais perto da margem por conta justamente desse aumento da temperatura do planeta. Não é algo que ele vai acontecer de uma hora para outra, mas gradativamente pode acontecer vários desastres ambientais por conta dessas consequências, tá? E como efeito disso, a gente tem alguns gases do efeito estufa, e nós vamos ver aqui quais são deles que têm maior quantidade. Então, o ozônio, não a camada de ozônio, porque é uma junção, mas o ozônio em si, ele ocasiona, sim, o efeito estufa, tá? E ele tem um total de 8%, né, da atmosfera. Os CFCs, clorofluorcarbonos, que são aqueles, por exemplo, que tem nos desodorantes aerosóis, ele apresenta 18%, né, do nosso planeta, a quantidade dele. O óxido nitroso, né, que ele fica baseado em alguns ácidos que são liberados, eles também apresentam 5%. O metano é originado, né, das fezes de animais ruminantes, como é o caso dos bois e das vacas. Então, na pecuária, ele libera também 15% e também é ruim para a questão que é nocivo, né, e que ele não ajuda o efeito estufa. E a gente tem o gás carbônico, que apresenta 60%. Então, esse 60% que o gás carbônico
ele vem atribuindo é justamente por conta dessas ações que vêm sendo feitas, né? Então, as ações antropológicas, as ações humanas, elas também providenciam esse aumento gradativo do gás carbônico. Uma vez que o gás carbônico, eu vou passar aqui para mostrar a vocês, uma vez que o gás carbônico ele entra em ação, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é reduzir a quantidade de oxigênio. Se você perceber, ó, aqui tinha oxigênio, tá? E aqui tinha o carbono, né? Com o hidrogênio e oxigênio. Quando a gente vai para o outro lado da equação, a gente percebe que existe gás carbônico, uma quantidade de água e calor, o oxigênio diminui ou desaparece. Então, por conta desses buracos da camada de ozônio, por conta dessas transformações, certo? Então, o calor gradativo do planeta aumenta e, por consequência disso, a gente tem a incidência maior do gás carbônico, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o ciclo do carbono. Minha sugestão de atividade para vocês é o seguinte: eu quero que vocês pesquisem para mim a importância do carbono e como o carbono ele pode ser ruim para a saúde dos seres vivos, tá? Quais são as consequências deles? Anotem tudo no caderno. Foi um prazer muito grande estar com vocês, trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido bastante o ciclo do carbono. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.